né, colheu ali naquele tempo. Tudo porque um dia ela respondeu ao chamado ide e fazei discípulos. Amém? Eu gostaria que projetasse ali para mim o versículo de Isaías 54:3, que diz assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O tema desta mensagem é evangelizando de cidade em cidade, levando o evangelho de cidade a cidade. Então esse versículo ele fala para nós de uma promessa de Deus como igreja, que é possuir nações. O que significa possuir? Conquistar. Deus nos chamou, nos comissionou a conquistar nações. Bom, talvez você pode até pensar assim, nossa, mas é muita coisa, uma nação é muito grande. O Brasil mesmo é muito grande, é uma nação muito grandiosa. Mas nós podemos pensar no lugar o qual o Senhor nos plantou. Nós hoje, estamos vivendo na cidade de Caldas Novas. O Senhor nos comissionou, e nos deu uma promessa de nós possuirmos essa cidade. Há uma unção sobre nós como igreja, de nós conquistarmos esta cidade para o Senhor Jesus. Então essa conquista vem de que forma? Não estou falando de uma estrutura, de você tomar posse de prédios, você tomar posse de terrenos. Não é isso que a Bíblia fala. Esse possuir fala de almas, de conquistar almas para Cristo. Mas ali nesse versículo também fala de cidades assoladas, mencionada em Isaías. Porque ele fala, assolada significa um mundo sem Deus, sem a presença de Deus, em miséria, em caos, Então, o que acontece? Há muita necessidade espiritual. Essa semana estive em Goiânia e eu tive com algumas pessoas que elas estão em pânico mesmo. Muita ansiedade no coração, muito triste, com medo por causa do vírus. Então acaba que é um tipo de assolação maligna, esse espírito de enfermidade. E o Senhor tem nos chamado como igreja para que nós possamos possuir as cidades assoladas, a levar o evangelho, a levar as promessas do Senhor, trazer a vida de Deus, E isso é a nossa realidade. Por que é a nossa realidade? Porque nós somos a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Jesus fala que nós somos a luz e não se acende a luz e se coloca debaixo do alqueire. Por quê? Porque nós temos que brilhar. Você foi chamado para brilhar nas trevas. Há um mundo de trevas lá fora. E nós como igreja não podemos nos esconder com medo deste vírus. Lógico, nós temos que fazer tudo o que nos cabe, que nós estamos fazendo aqui. Você está de máscara, você chegou, você colocou o pé ali naquele pano cheio de, não sei se é água sanitária, Aí espirrou álcool em você. Você está sentado aí de máscara. Claro que nós temos que fazer isso, mas há uma necessidade, uma urgência do coração de Deus por almas. E o inimigo nesses dias ele foi astuto, porque a maneira que ele encontrou de impedir que esse evangelho se propagasse, nós começamos o ano, fizemos um treinamento aqui de evangelismo. Nós estávamos no nosso projeto, vim aqui e de repente nós fomos impedidos de concluir esses projetos. Mas eu creio que isso não vai prevalecer, porque nós como igreja somos uma voz profética. E nós como igreja somos a luz do mundo para desfazer as trevas. Nós temos a autoridade espiritual que nos foi delegada por Deus para desfazer as obras do diabo. Amém, igreja? Então, o momento hoje ele é oportuno para pregar o evangelho no mundo. Mas vocês podem pensar, mas como?
Porque o momento é agora. Mas eu pergunto para você, se não for hoje, quando então vai ser? Então nós fomos chamados para poder fazer a obra do Senhor nesse tempo. Mas quando o Senhor ele nos chama, quando ele nos dá uma missão, ele também nos dá os meios para isso. Ele nos dá as estratégias para que nós possamos cumprir o seu chamado. E foi assim na vida dos grandes homens de Deus que nós vemos na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Deus, quando falou para Abraão que ia dar um filho para ele não falou: Abraão, agora você pega aí e faz do jeito que você achar melhor. Cria esse filho aí, dá um jeito, mas Deus não aceitou a obra de Sara, porque ela era natural. Não era uma obra que dependia do Senhor. Mas o Senhor tem nos dado essa estratégia e bíblica para que nós possamos evangelizar as nações, a cidade em que nós estamos, que é de cidade em cidade. A primeira estratégia que o Senhor nos dá, ela pode nos levar a alcançar a cidade de maneira ágil e eficiente, que é de cidade em cidade. O termo cidade em cidade usado na Bíblia é para se referir à expansão do reino de Deus. Se você for olhar lá no Velho Testamento, sempre o Senhor mencionava ali, do povo de Israel que ia de cidade em cidade para possuir aquelas terras. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quando Deus se refere de cidade em cidade, o Senhor quer se referir à expansão do reino. É interessante porque isso para nós é tão real, não é verdade? Porque foi assim para nós como igreja. Nós começamos a Igreja Videira em Goiânia no ano de 1999, 99, porque 98 eu ainda era Luz para os Povos. Eu estava lá. Mas em 99 nós começamos a Igreja Videira. E ali nós tínhamos uma promessa de Deus para nós como igreja de conquistar Goiânia. Havia sempre na boca do pastor Luiz: nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos tomar essa cidade, nós vamos saquear o inferno, nós vamos estar em cada bairro deste lugar, nós seremos conhecidos nesta terra, nessa cidade, como povo de Deus aqui. Então havia um anseio no nosso coração por conquistar aquela cidade. E nós conquistamos. Aos poucos, o Senhor foi gerando o desejo no coração dos nossos líderes por alcançar cada capital no Brasil. E foi assim. Hoje nós temos uma igreja videira em cada capital do Brasil. E hoje temos igrejas videiras na Europa. 32 países nós temos igreja videira. Nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, ali no Paquistão, Cazaquistão, aqueles nomes, Bangladesh lá na Índia. Nós estamos povoando, nós estamos cumprindo esse ide do Senhor, que é possuir as nações. Então, nós podemos ver isso se cumprir de maneira eficiente. E nós podemos ver que levar o evangelho de cidade em cidade é uma estratégia que funciona, é eficiente, é ágil e tem a bênção de Deus. E eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês, que várias vezes na Bíblia o Senhor nos mostra como isso aconteceu ali no Velho e no Novo Testamento. Lá no exemplo da nação de Israel, pode projetar, 1 Samuel 5:8. Seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. Dá para projetar? Ótimo. Então a arca de Deus, que eles estavam levando de cidade em cidade, representava o quê? A arca representava Cristo. Então, quando eles levavam a arca de cidade em cidade, eles estavam levando Cristo àquelas cidades.
E hoje não mudou, não é diferente. Porque nós, quando estamos indo de cidade em cidade, nós estamos levando quem? Cristo. Quando nós estamos indo de cidade em cidade, levando a presença de Cristo às pessoas que estão ali sofrendo, as cidades assoladas. Então hoje nós pregamos, fazemos isso, não é diferente. Nós não temos a arca em si, porque hoje Cristo habita em nós. Então quando nós chegamos naquela cidade, nós estamos levando Cristo. Quando alguém é enviado para alguma cidade no interior, quando nós vamos abrir uma cela, um trabalho missionário, quando ele está entrando ali, ele está levando a arca de Deus, a presença do Senhor, que é Cristo. Então, no caso de Israel, a promessa era a conquista da terra de Canaã. E essa conquista se deu através de conquistas de cidades, porque Deus queria que o povo dele se alastrasse, aumentasse. E lá no livro de Josué, no capítulo 11 ao 24, nós encontramos o relato da distribuição, da herança dos filhos de Israel. Da seguinte maneira, está bem resumido. Josué 11, 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu por herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Josué capítulo 13 em diante. Esta é a herança dos filhos de Ruben, cidades com as suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. A tribo de Benjamim, ao todo, 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades com as suas aldeias. As cidades dos levitas foram, ao todo, 48 cidades. Então a Bíblia ela faz questão de relatar a herança de Israel através da posse de cidades, porque isso nos fala da expansão do reino de Deus. Sabe, quando nós estamos aqui em Caldas Novas e nós abrimos celas, em cada bairro dessa cidade, isso fala da expansão do reino de Deus nesta cidade. Eu sempre falo aqui para as líderes de criança, nós vamos ter uma cela em cada bairro. Para quê? Para falar de números? Não, porque nós queremos expandir o reino. Há muitas trevas neste lugar, jovens têm perecido, jovens têm morrido nas drogas, na prostituição, e nós precisamos expandir o reino, levando a arca. Sabe, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. A esse povo que Deus prometeu a terra de Canaã, eles não possuíram a terra. Eles não entraram na herança. Por quê? Porque eles infamaram a terra. Eles reclamaram da terra. Eles olharam para a terra que Deus havia prometido para eles. E o que eles disseram? É muito difícil. Essa cidade é muito forte. Eles têm um povo muito forte, são gigantes. Não dá para fazer, não dá para nós conquistarmos. É difícil demais. Há muitos inimigos, eles são fortes, são ágeis. A pandemia, o vírus. Sabe, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos perder a nossa herança. Há uma herança para nós nessa terra. Então pare de reclamar da sua cidade. Olhe para a sua cidade e abençoe esta cidade, porque ela é a sua herança. Deus te deu Caldas Novas por herança. Comece a profetizar a bênção. Comece a declarar. E só assim nós poderemos possuir esta terra. E há outro exemplo também. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo em todas as áreas. Podemos dizer, em tudo ele foi modelo para nós. Mas Jesus também, no seu ministério, se fala que ele andou de cidade em cidade. Lucas 8 fala assim: andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. Jesus, quando veio, ele não mudou a maneira de evangelizar. Ele não mudou a estratégia que Deus lá no início. Ele fez a mesma coisa.
Ele ia pregando. Ele ia de cidade em cidade, estabelecendo o reino de Deus, operando o seu poder, evangelizando, falando, estabelecendo o reino. Ele dizia, é chegado o reino. Era ele. E ele fez isso, né, de modelo, não só para nós, mas foi modelo para os discípulos, porque os próprios discípulos continuaram fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Vamos ver o exemplo lá na igreja primitiva, em Atos 8:40. Mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O modelo de igreja para nós hoje é a igreja primitiva. Sabe, hoje nós temos muitos recursos. Nós temos TV, nós temos rádio, na verdade. Nós não temos a Rádio Vinha. Quem é que ouve a Rádio Vinha? Pode ouvir pela internet. Nós temos a internet. Isso é algo bom, mas não é o meio em si, a estratégia de Deus para nós é ir de cidade em cidade, é fazendo a obra de Deus. Sabe, nós não temos que ficar preocupados com quantos seguidores nós temos ali no Instagram, no Facebook. É algo bom? É. Mas não é a maneira mais eficiente de nós conquistarmos essa cidade para Jesus. Amém, queridos? Então nós temos que lançar a mão de tudo que o Senhor tem nos dado. Mas nós precisamos ter essa visão, porque Paulo foi o apóstolo que mais abriu igrejas. E lá no Novo Testamento fala, porque ele escreveu cartas direcionadas aos locais da cidade. Ele escreveu para Roma, né, a carta aos Romanos, aos Coríntios, né, lá na Galácia. Então Paulo, ele pregou de cidade em cidade. Ele ia, estabelecia o trabalho ali, deixava o trabalho ali e ia para outras cidades. Porque ele também seguiu o mesmo modelo dos apóstolos. Que os apóstolos seguiram o mesmo modelo de Jesus. Então essa é a maneira mais eficiente. E lá fala ainda em Atos 14:21. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ainda há o exemplo para nós, quando fala de conquista de cidades, da recompensa do reino. Lá em Lucas 19:17 diz assim: respondeu-lhes o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Sabe, quando Jesus contou essa parábola, ele nos deu esse exemplo, né, de que quando é a recompensa do reino, as pessoas ganhariam e seriam, né, líderes de cidades. Elas receberiam cidades como recompensa pelo seu trabalho. Isso pode ser de forma literal ou não. Nós não sabemos. Mas a gente sabe que o povo fala muito essa questão, que quando for para o céu, vai querer conversar com os apóstolos, vai querer conversar com o rei Davi. Esses dias meu filho até mostrou para mim que tinha um homem correndo, era o Sylvester Stallone, ali quando ele fez aquele filme do Rocky Balboa, e aquele tanto de gente correndo atrás deles, e eles falaram, olha lá Adão, todo mundo correndo atrás de Adão. Mas sabe, o que vai ser o assunto? A gente pode imaginar, tudo bem, você quer conversar com essas pessoas, mas qual vai ser o assunto dessas pessoas lá no reino? Eles vão falar o quê? Eu conquistei 10 cidades para Cristo. Eu conquistei quase toda uma nação para Cristo. Sabe, nós podemos pensar e avaliar isso. Sabe, porque é isso que vai se ouvir de nós, a Igreja Videira de Caldas Novas. E você vai poder dizer lá no céu, olha, eu fiz parte de um grande mover nos anos 2000, porque eu era líder de célula, eu fui líder, eu fui anfitrião, eu evangelizava, sabe? É isso que se vai dizer no céu a respeito de nós, porque nós vamos conquistar essa cidade para Cristo. Amém, queridos? Nós vamos entrar em cada bairro dessa cidade, cada esquina, sabe? Bocas de fumo serão fechadas, porque ali serão estabelecidas celas.
prostíbulos serão fechados, porque ali haverá um mover de Deus. Eu tinha uma célula, há muitos anos atrás, e essa célula, bem na porta dela, era na época lá, Wendel, da Amanda, eu liderava uma célula ali, na porta lá da casa dela, era uma boca de fumo. A gente liderou lá, fechou. Aonde nós plantarmos o nosso pé, nos é dado por direito e herança. E o inimigo, ele tem que fugir, porque nós somos luz. Não há trevas onde há luz. Sabe por quê? Onde há luz, há direção. E aquelas pessoas que estão ali nas trevas, assoladas, verão a luz de Deus brilhando através de você. E haverá direção para a vida delas. Amém, amados? Mas também existe uma segunda estratégia para nós como igreja, que é o evangelismo pessoal. Eu sei que é uma estratégia muito boa de cidade em cidade, mas ela se torna mais eficiente quando há um evangelismo pessoal. O que é isso? Lá em Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a segunda maneira bíblica de pregar o evangelho eficiente é através do evangelismo pessoal. Esse termo usado no evangelho de Marcos, a toda criatura, significa no original individualmente. As pessoas, elas precisam ser evangelizadas individualmente. Então é claro que essa não é a única maneira de evangelizar, mas é a mais eficiente. E eu quero falar aqui para vocês de uma pesquisa que foi feita. Muitas pesquisas já foram feitas para medir a eficácia dos métodos de evangelismo. Uma delas foi realizada e publicada pelo Instituto Lifeway, em parceria com o Centro Billy Graham e outros centros. Essa pesquisa revela que as igrejas pequenas que apostam na evangelização pessoal são mais propensas a crescer. A nossa experiência de igreja comprova isso. Nós somos uma igreja em célula. Nós também investimos, no evangelismo coletivo, que é o encontro, os cultos, alguns eventos que nós fazemos. É verdade, é uma estratégia também muito boa. Mas nós sabemos, você que é líder de célula, você sabe que quando as pessoas são evangelizadas pessoalmente, elas permanecem. Por quê? Porque lá na sua célula, as pessoas vão porque elas são convidadas por um amigo, é um parente ali na célula da Flávia mesmo. Eu brinco com a Flávia que ela parece com ele, mas o Piriá. Ele já multiplica a célula, com a célula já pronta vai multiplicar de novo. É um mover de Deus. Mas ali, a Flávia deu testemunho aqui sexta-feira passada, que uma criança foi na célula, e depois ela levou a irmã, depois foi outra irmã, agora não sei se os pais estão indo. Levou mais 2 irmãs. Então é uma estratégia que funciona, porque as pessoas vão levar ali os seus amigos, seus parentes, as pessoas que são próximas a elas. Então, se nós queremos realizar um evangelismo eficiente, não basta ter a estratégia de ir de cidade em cidade. Nós precisamos investir no evangelismo pessoal. Então, para mostrar isso de forma prática, vamos usar como referência um texto que conta o milagre da ressurreição de um menino, pelo profeta Eliseu. Pode projetar aí, 2 Reis 4, 1 ao 36. Me acompanhe, por favor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus.
Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, a minha cabeça. Então o pai leva-o à sua mãe, e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sunamita e lhe disse: toma o teu filho. É resumido esse texto, porque ele é bem grande. Na Bíblia, ressurreição aponta para o milagre da salvação. A Bíblia afirma que nós estávamos mortos e separados de Deus espiritualmente. Então, ao recebermos Jesus, nós recebemos a vida de Deus e nascemos de novo. É assim que a Bíblia nos fala. Essa é a experiência que nós temos no batismo das águas. Porque quando nós entramos nas águas, isso simboliza a nossa morte. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Nós temos agora uma nova vida. Por isso, esse milagre da ressurreição aponta para uma estratégia eficiente e que funciona, que é o evangelismo pessoal. Então, a primeira coisa que esse texto relata é que o profeta Eliseu estava vindo de uma cidade. Isso mostra que Eliseu, ele ia de cidade em cidade. Provavelmente ele estava indo para Jerusalém e passou em Sunem. E quando ele passou por ali, Deus levou a ele a salvar uma vida, que era a vida daquele garoto. Então o milagre da ressurreição aconteceu. Então esses são 3 aspectos, que é descrito nesse texto que eu quero compartilhar com você. Primeiro aspecto, boca sobre boca. Essa expressão significa que a boca do profeta era a boca de Deus. Então, quando ele abriu a sua boca, saiu da sua boca sopro de vida, que era a vida do próprio Deus. E isso aponta para nós. Amém? No caso, a boca, a palavra de Deus fala dela, ela é mencionada várias vezes em relação a liberar a palavra. Eu não vou me deter aqui nos versículos, porque o tempo está avançando. Mas isso fala de nós. Para que nós possamos evangelizar as pessoas, nós precisamos abrir a nossa boca. Porque quando nós abrimos a nossa boca, Deus vem. E Ele fala através de nós. Então a vida de Deus, o poder de Deus é liberado. Essa máscara, que nós usamos, eu sempre falo aqui para as irmãs, ela veio para tapar a sua boca, para impedir você de evangelizar. Mas nós como igreja não vamos aceitar isso. Porque mesmo com essa máscara, nós vamos abrir a boca. E o reino de Deus vai chegar na vida dessas pessoas. Amém? Então, no original, esse abrir a boca é o ato de falar. Mas não é um qualquer falar. Não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. É quando você abre a boca e você fala do evangelho.
É quando nós abrimos a boca e falamos do plano de salvação. Não é para você perder tempo falando de coisas teológicas. O que está acontecendo no mundo? Que Jesus vai voltar? Não. Nós temos que ser simples. Porque o evangelho é simples. É o plano de salvação que nós ensinamos para as nossas crianças. Que está aqui, ó. Aqui, descrito nesse livro. De forma simples. Mas que chega, penetra o coração das pessoas. Quando nós falamos que Cristo veio, que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Isso fala do Evangelho. É essa vida que nós temos que falar. Nós temos que nos guardar, porque senão nós vamos perder o tempo que nós temos, e é pouco. Há alguns anos, a pastora Márcia tem orado por tempo. E nesses dias, eu tenho pedido, Senhor, nos dá mais tempo. As escolas fecharam. Eu tinha projeto, eu queria orar, eu queria entrar na escola, mas eu não tinha líder. Não tinha líder, porque eu não posso tirar um líder de célula normal, ali da célula dele, para colocar nas escolas, porque é uma estratégia que funciona. Sabe, as crianças não são como os adultos que andam sozinhos. Nós precisamos ir até elas. Nós precisamos alcançá-las, e a maneira de alcançarmos as crianças é indo até elas. Nós temos profecias que as crianças serão os profetas da próxima geração, e o inimigo está matando os profetas. Nessa semana eu vi uma notícia de que na Europa foi aprovado aborto até os 9 meses. Crianças de 9 meses dentro da barriga têm sido abortadas. O inimigo trabalha. Sabe, é como no tempo de Moisés, como no tempo de Cristo. O inimigo, ele não sabia quem era Moisés, ele não sabia quem era Cristo, mas então ele liberou uma palavra de ordem: mata todos os meninos que nascerem. Profetas têm sido mortos, né? Nós vimos ali, né? A Eridan compartilhou comigo, a gente segue a Damares, e ela compartilhando que uma menina de 10 anos, né, foi abusada pelo tio durante 4 anos. 10 anos ela está grávida. Isso se fala de cidade assolada. Quantas em Caldas Novas não existe assim, irmãos? Quantas crianças não têm perecido? Quantos jovens? Quantas famílias têm sofrido? Famílias têm sido desfeitas, divórcios. Quantas pessoas estão presas na droga, no vício das bebidas, do álcool, da prostituição? São famílias assoladas. Nós conhecemos aqui mesmo um irmão muito querido que está perecendo, está sofrendo no vício. Sabe, nós precisamos pregar a palavra. O evangelho precisa sair da nossa boca. Nós não podemos ficar acuados dentro da nossa casa, como o inimigo tem nos falado: fique em casa, não vá para a cela, fique onde você está. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Há cidades inteiras para serem ganhas. Há nações para serem possuídas. Precisamos crer na eficácia do evangelismo pessoal e investir nisso, treinando cada membro. Nós estamos fazendo isso aqui, o Marcos está com a camiseta, o Djair está com a camiseta. Nós fizemos aqui um treinamento com o Jaios. Era uma estratégia de evangelismo pessoal. O diabo já sabia disso. Irmãos, nós éramos para estar aqui já no segundo culto, né, no domingo. Mas o inimigo, ele entrou. E eu quero declarar que ele não vai prevalecer. Porque nós vamos ganhar essa cidade. Nós vamos evangelizar. Nós vamos aplicar essa estratégia que Deus deu para o pastor Jaios. E nós vamos lá até fora. Nós vamos às pessoas. Nós vamos salvar os jovens. Nós vamos salvar os adolescentes, as crianças, os casados. Amém? Segundo aspecto, olhos sobre os olhos. O sentido bíblico dos olhos aponta para a revelação. Ou seja, ver espiritualmente.
As pessoas precisam enxergar o mundo espiritual. Lá no Salmo 119 diz, 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar é o mesmo que revelar. Por isso a pregação tem que ser acompanhada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Somente assim as pessoas serão tocadas e converterão ao Senhor. Nós precisamos depender do Espírito Santo, porque as pessoas lá fora estão cegas. Elas não conseguem ver. Mas para que isso aconteça, nós também temos que ter os nossos olhos abertos. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos, porque só assim as pessoas enxergarão pela luz do seu olhar, da sua revelação. Amém? Nem sempre a salvação acontece na primeira vez. Às vezes as pessoas ouvem, ela ouve de novo, e aí você prega de novo. Né? Não é assim instantâneo, porque o Espírito Santo ele trabalha com processo. Há um processo, porque foi assim ali com esse menino. A palavra de Deus diz que o profeta foi lá, subiu. De repente ele olhou para a criança, a carne aqueceu, mas ainda não era um milagre total. Então o que ele fez? Ele andou de um lado para o outro, ele andou de lá e para cá, ele orou, ele dependeu de Deus, ele buscou o Senhor. E então ele voltou, ouviu a voz de Deus, faça de novo. Ele foi lá e fez a mesma coisa. Nós precisamos depender de Deus, ouvir de Deus. Quantas vezes, né? Jesus mesmo foi assim com o cego lá em Jericó. Ele passou barro no olho dele e perguntou para ele: e agora, se você vê? Ele: não, estou vendo pessoas como árvore. Ele falou: então peraí, não está completo não. Há processo. Nós temos que pregar para as pessoas 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. E nós precisamos pregar de maneira simples. Né? Às vezes, eu mesma, quando eu tinha uma irmã, ela teve até aqui, no primeiro ano que eu passei aqui em Caldas Novas, ela veio passar aqui, a Catiúcia. Talvez um dia ela esteja ouvindo, né? Porque está gravando. E a Catiúcia, quando eu conheci ela estava grávida. E eu estava com ela sempre ali, acompanhei ela da gravidez até ela ter o bebê. Ela ia para a igreja com a gente. E eu ficava com o neném dela no culto, para que ela pudesse ouvir a palavra, para que ela pudesse receber. Foi um processo, porque ela tinha tantas feridas, ela foi mãe solteira. Ela tinha tantas feridas na alma. Rejeição. Né, do pai do menino, da família, que às vezes, né, não entendia, mas eu investi na vida dela. Então, falava de Jesus, eu falava para ela, eu sei, né, às vezes nós ficamos tristes, angustiados, passamos por dificuldades, mas eu entendo que você está passando. Isso é você evangelizar de forma pessoal e eficiente, maneira simples, de entrar na vida da pessoa. Sabe, você não precisa saber tudo. Você não precisa ter revelação de tudo. Mas aquilo que você tem, você precisa passar. Porque Deus vai usar o que você tem. Amém? Isso nos mostra que existe um processo para Deus agir na vida das pessoas. A palavra, ela precisa penetrar o coração. A mente precisa ser convencida. Amém? E assim tocar o Espírito para que o milagre aconteça. E terceiro aspecto, mãos sobre as mãos. Quando a Bíblia se refere às mãos, normalmente é em relação à obra realizada por Deus ou por nós. A obra de Deus implica em evangelizar, mas também em fazer discípulos. A Bíblia se refere ali, na igreja primitiva, ela fala, e crescia o número de pessoas, crescia o número de membros. Não. Quando a Bíblia relata, fala, e crescia o número de discípulos. Mãos fala do nosso trabalho, aquilo que nós realizamos com as nossas mãos, fala de discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos. O Senhor Jesus, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Isso fala do trabalho das nossas mãos. Nós precisamos realizar esse trabalho, porque é responsabilidade de toda a igreja, não é apenas do pastor.
Não é apenas a pastora, não é apenas o discipulador, do líder, é de toda a igreja. Todo membro pode evangelizar. Foi assim com a mulher samaritana. A Bíblia fala que quando Jesus foi falar com ela, e ele falou: do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que ela fez? A palavra de Deus diz que ela foi e ganhou uma cidade inteira para Cristo. Olha, ela não era discipuladora, ela não era pastora, era um membro. Então isso é um chamado para todos nós como igreja. O Senhor tem nos chamado. E o texto finaliza descrevendo o milagre da ressurreição, dizendo que a carne do menino aqueceu. Então, novamente, nós vemos aqui um processo acontecendo para gerar vida. E por fim, discipular individualmente. Então, concluindo, esses 3 aspectos apontam para o milagre da salvação, que acontece através de um processo. Começando com o evangelismo, com a consolidação e depois com o discipulado. Então, quando nós estamos ali evangelizando as pessoas boca com a boca, o que nós estamos fazendo? O processo de evangelização. Olhos sobre os olhos, fala sobre o quê? Consolidação. E mãos sobre as mãos, fala de discipulado. Amém? Fique de pé onde você está. Repete comigo. Boca sobre boca. Evangelismo. Olhos sobre os olhos. Consolidação. Mãos sobre mãos. Discipulado. Sabe, você não precisa ficar preocupado. Talvez você no seu coração, quantas vezes, às vezes o Espírito te impeliu a você liderar uma célula, mas você tem medo. Não é verdade? Você até às vezes já evangelizou alguém, consolidou, mas está faltando as mãos sobre as mãos. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Isaías 26, que todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Sabe, essa é uma obra feita no sobrenatural. Não depende de você, mas depende da sua disposição. Se você se dispor, se você colocar o seu pé na água e liderar uma célula, seja de jovem, de adolescente, de adultos, ou mesmo de crianças, o Senhor vai honrar você. Porque isso fala de nós sermos compromissados com a grande comissão que o Senhor nos outorgou de fazer discípulos. Mas ainda há uma maneira de você mostrar o seu compromisso com a obra de Deus, que é ofertando nesse projeto de missões, que é tão precioso. Nós temos inúmeras igrejas afora que precisam de nós. Pessoas talvez que nem sabem o que acontece aqui conosco, mas elas estão ali abrindo igrejas, passando perigos de morte. Nós temos um obreiro que ele está jurado de morte ali no Paquistão. Mas ele está lá evangelizando, cumprindo o ID. Temos até escola videira lá, sabia? Nesses lugares. Então, quando nós ofertamos, sabe, às vezes as pessoas lá no mundo falam: guarda. Guarda, porque esse é o momento de você não gastar. Guarda, porque senão você vai passar fome, você vai passar necessidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você oferta, você está plantando a semente que Deus te deu. E Deus vai honrar você. Quando você planta aquilo que Deus tem te dado, você vai colher 100 vezes mais. Amém? Então hoje, que o seu coração esteja compromissado com a obra de Deus. Porque quando nós estamos ofertando aqui, essa oferta especial de missões, nós estamos cumprindo o ID do Senhor. De cidade em cidade. Talvez você não vai pessoalmente, mas a sua oferta vai chegar às mãos daquele que foi. E isso vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. Amém, queridos? Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Pai, eu coloco diante do Senhor cada membro, cada pessoa que está aqui nessa noite. E eu quero declarar que nesses dias o Senhor vai derramar sobre eles o espírito de ousadia para apregoar a sua palavra, para conquistar essa cidade. Ó Deus, que cada um de nós haja essa disposição.
Senhor, coloca nesses dias essa fé no coração de cada um. Pai, para que eles possam cumprir o ID do Senhor. E nós vamos ganhar essa cidade de assalto para o Senhor Jesus. E é assim que vai ser. Nós vamos saquear o inferno. Amém, igreja? Do menor ao maior. Nós vamos conquistar todos, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e seja conhecido. E quando nós chegarmos diante dele, nós poderemos dizer a ele: conquistamos cidades para o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Você deve ter recebido a nossa revista, onde está testemunhando e mostrando o trabalho que está acontecendo de evangelismo em muitos países, em outros lugares. Se você não veio preparado com a oferta de missões, não tem problema. Dentro desta revista tem este envelope, você leva e traga semana que vem, ok? Mas nós queremos fazer o que a Márcia pregou. Vamos de cidade em cidade. Se não estamos lá pessoalmente, tem irmão lá nos representando. E nós iremos sustentar essa obra. E ela não vai parar. Vai crescer. E a Márcia quer passar, para encerrar, ela quer passar um vídeo do testemunho de uma criança que é poderoso. Amém? Aí, depois do vídeo, você vem e entrega a sua oferta, ok? Irmãos, é para mostrar para você que essa cidade, de levar o evangelho, nessa palavra, de levar o evangelho de cidade em cidade, funciona. Porque funciona com as crianças. Se funciona com as crianças, quanto mais conosco. Amém? Pode passar aí, por favor. Olá, meu nome é Ana Clara, eu tenho 9 anos. Eu estou aqui para contar a experiência que eu tive da régua do evangelismo. Eu tenho uma amiga que ela é uma amiga que eu gosto muito dela. Aí, teve um dia que ela mandou um adeus no WhatsApp do meu amigo. Aí no outro dia ela faltou a aula. E eu fiquei muito preocupada, porque ela talvez, já tinha mandado adeus. E quando foi no outro dia, ela chegou com o braço enfaixado nos 2 punhos. Aí a gente perguntou o que tinha acontecido com ela. Ela falou que não queria mais viver aqui, ela queria ir pro céu. Ela me contou que a mãe dela tinha tentado matar o irmão dela. E o irmão dela tinha brigado com a mãe dela, tinha batido na mãe dela. E aí ela cortou os punhos. Teve célula na quarta e a minha mãe me deu uma régua do evangelismo. Aí eu recebi também a pulseira do Kids. Aí eu levei pra escola. Aí no recreio eu pedi pra professora ir lá na minha sala buscar a régua, porque eu não sabia que ela ia me contar sobre aquilo. Aí eu falei pra ela o que tava na régua, que Deus amava muito ela e que a gente pecou, e que Jesus morreu na cruz. E aí eu perguntei pra ela se ela aceitava Jesus no coração dela. Aí ela falou que sim, mas não sabia como. Aí eu falei pra ela fechar o olho e pegar na minha mão e repetir o que eu falar. Aí ela fechou o olho e eu fiz a seguinte oração: Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aí eu falei que ela estava salva e ela ficou muito feliz. Então, depois desses dias, ela começou a ficar mais alegre. E eu acho que isso mudou muito a vida dela. Olá, meu nome é Ana Clara. Amém. Glória a Deus. Sim, nós vamos passar esse vídeo para você, para a igreja. Depois eu vou mandar para você ouvir direito. Essa criancinha evangelizou outra que tinha tentado o suicídio e foi salva para a glória de Deus.
Irmãos, o boletim que você vai compartilhar, o áudio já está disponível. Foi a palavra que eu preguei ontem, ok? Porque não deu tempo de fazer o da Márcia. Não pode passar o vídeo? Eu quero que passe. Quem quer ouvir? Ela disse que não pode passar o vídeo. E agora? Qual que é o problema? É decreto? Estou cansado de decreto. Os pais podem processar? Será que alguém vai processar porque outro evangelizou? Não é possível. Amém. Vem entregar sua oferta com alegria. Você está indo para o Paquistão, Cazaquistão,